Olá, investidor. Eu sou Arouvel, mentor de finanças, investidor. Vamos aqui também agora apresentar um pouco o VISC 11, fundo de shopping. Apresentou quedas aí recentes e vamos entender um pouquinho sobre o VISC 11. Então, para você que investe no VISC 11, é importante você acompanhar essa aula até o final. Vou fazer aqui a apresentação de diversos aspectos desse fundo imobiliário. Notícia em um site aí que apresenta, né, dados de fundos imobiliários. Aqui diz: VISC 11 lidera quedas após corte em dividendos. E também vai dizer que o IFIX também despencou. Então, aqui gravando em 2 de julho, né, esse vídeo 2024. Então, essas dados aqui não fazem muita diferença para nós investidores, sobretudo para quem é ao longo prazo, investidor que não é aqueles de especulação. Então, uma notícia dessa já assusta muitos investidores. Eu vou passar rapidamente nela aqui, não vale a pena se deter muito, mas aqui vai dizer que teve o pior resultado do dia no mercado de fundos imobiliários. Então, a queda foi alta realmente para um único dia. E a notícia vai dizer que houve uma redução de 15% no dividendo, de R$ 1, que estava sendo pago já há alguns meses, né? Por exemplo, aí no primeiro semestre, né, de janeiro a maio, pagou R$ 1 de 2024. Já no final do ano passado pagava também R$ 1 e agora voltou a 85 centavos, o mesmo patamar também aí de junho de 2023. E aí a cotação chegou a cair 4,6%, chegando aí a mínima de R$ 109 a cota. E já foi negociada até a 126 a cota desse fundo aí em setembro do ano passado, outubro, teve um pico de alta e agora está com esse desconto. Eu vou destacar aqui também o PVP, vamos destacar aqui sobre esse valor patrimonial. Bem, basicamente aqui é isso. É uma notícia que ela não traz detalhes, repare que aqui ela já concluiu, e ela não vai trazer detalhes, apesar de ser um site de análise, deveria informar que ele estava pagando R$ 1, mas era algo não recorrente. Então, basicamente, o dividendo houve uma redução que já era algo esperado. É, o, a parte de recebimentos advindas aí de shoppings já apresentava um valor por cota em torno de 0,84 centavos. Mesmo assim, o fundo sustentou pagando R$ 1, digamos que queimando um pouco de caixa que tinha. Então, de outras vendas, né, de outros imóveis que o shopping também fez, que o fundo de shopping fez. Portanto, estava esse dinheiro em caixa. O lucro da venda desses imóveis, obrigatoriamente, ela deve ser também repartida. A cotação aqui nos últimos 5 dias apresentou queda de 3,7, parece de 116, caiu aqui para 113, chegou a 109. Vamos ver aqui o desempenho em um mês, basicamente aqui foi durante o mês de junho, então saiu ali de 120, que já vinha persistindo nessa média há bom tempo, né? Variando ali 123, teve um pico de 126, mas voltou a 120. Então, basicamente, aqui depois já tinha tido uma baixa no início de junho. Essa baixa aqui também, claro, não estava ainda associada diretamente ao dividendo, apesar de que os grandes bancos eles já têm essas informações de que havia uma tendência do fundo imobiliário diminuir o pagamento do dividendo. Inclusive, foi anunciado com muita antecedência. Só agora, quando saem essas notícias exageradas, especulativas, é que o mercado, os investidores acabam ali vendendo, perdendo um pouco, né? Acabam se assustando, mas é algo absolutamente normal. Não mudou nada na questão ali de desempenho do fundo imobiliário, dos shoppings. Então, tinha batido 110 no dia 13 de junho. Aqui também, claro, o fundo não concluiu a compra, né, de outra participação em shoppings, então também houve um pouquinho aí de anúncio que iria comprar participação em outro shopping, depois não se concretizou. E outra coisa também, claro que às vezes pode achar que impactou, também o fundo ele tem shopping no Rio Grande do Sul. Então, dá a entender também que poderia estar sendo prejudicado, mas poucos também sabem que o desempenho lá do shopping do Rio Grande do Sul, a participação que o VISC tem nele é
cerca de 1% do seu patrimônio. Então, mesmo que fosse algo complicado mesmo para impactar esse shopping no Rio Grande do Sul, assim, em Caxias, não iria abalar o VISC 11, né? Ainda dividendo de R$ 1. Aqui foi o ajuste no dia 3, né? Já tirado ali o dividendo pago. Depois disso, seguiu em queda, então chegando a 7% de queda, depois aí do rendimento pago no mês de maio. No desempenho de um ano também apresenta baixa, sobretudo, eu vejo que ele vinha de lado, ó, mesmo R$ 120 de julho do ano passado, de 23, continuava aqui também a R$ 121, ou seja, sem nenhuma, sem ganhos e sem perdas. E agora, com esses últimos fatos aí relacionados ao mês de junho. Claro, também o IFIX despencou de forma geral, caiu um pouco, mas ainda mais pelo que aconteceu com o VISC, informações aí, primeiro, de negócio não concretizado, né, de outro aquisição de shopping, e também agora, especialmente a redução aí, o anúncio da redução de dividendo, né, de imobiliário. Ele é muito diversificado, então vejo tanto de shopping que tem aqui, ó, Bahia, Paralela, né, Shopping Paralela, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Rondônia, lá o Shopping Porto Velho, Mato Grosso, Santa Catarina. Então veja a diversificação aqui, ó, por estado, né? São Paulo, 33%, Ceará, Rio de Janeiro e aí vai. Então, muito boa diversificação. Aqui a importância de cada shopping para o patrimônio do VISC. Então, repare que primeiro esse, Prudence Shopping, Porto Velho Shopping também com 9%, é o primeiro com 13% ali de patrimônio, né? Campinas Shopping, 8% de importância. Então, a gente vai ter aqui alguns shoppings que, tá vendo? Westin Shopping, Shopping Cristal, 1%. Então, é uma pequena participação que o VISC já comprou. Claro, a tendência de talvez aí depois comprar mais participação, né? Então, um shopping, normalmente ali tem um fundo imobiliário, tem outros também que investem, né? Então, por isso que tem essa participação menor. Então, feita essa primeira abordagem, vamos entender aqui agora um pouquinho, ó. Você pode acessar aí o relatório. Então, relatório por ano. Veja aqui, desde 2017. Então, vamos ver aqui também agora referente a maio. Relatório referente a maio do VISC. E a gente vai entender um pouquinho. Teve aí também a 10ª emissão, né, de cotas. Então, fundo se fosse uma alavancagem mesmo, que todos os fundos acabam fazendo. Então, aumento de cotas, isso, claro, precisa também gerar um aumento também nos recebimentos, né, nas rendas, né, dos shoppings, que é para também manter o dividendo ou até mesmo aumentar. Anúncio aí em 28 de junho, e isso fez cair mais de 4% o preço, né, da cotação. Mas isso sobretudo porque nos meses anteriores estava pagando R$ 1, mas isso aqui era algo não recorrente, ou seja, o fundo ele recebia de aluguéis o equivalente a 84 centavos, mas ele estava completando, digamos, com o dinheiro de lucros de venda de imóveis. Então é algo que é não recorrente, ou seja, uma hora acaba. O que não acaba, por exemplo, o que está se mantendo é que ele consegue hoje 84 centavos por cota, equivalente aí ao recebimento de aluguéis dos diversos shoppings. Então ele estava pagando acima, digamos que queimando um pouquinho do caixa que tinha, né? Sobretudo de vendas de outros imóveis. Então a parte, repare que voltou aqui, ó, em julho de 23, pagava também 85 centavos. Então isso aqui foi algo, sobretudo, de venda de outros imóveis, mas a arrecadação se manteve nesse mesmo patamar. Então, ainda o fundo tem uma reserva, equivalente aí a 59 centavos por cota. Isso significa que, se ele quisesse nesse mês pagar R$ 1, ele iria queimar esse de 59, ele iria queimar 15 centavos, ou seja, por cota. Isso, claro, daria vários milhões, né, para completar esse mesmo rendimento e manter nesse patamar. Então, no geral, o fundo, a base dele aí é de 8,5%, 9% de dividendo. Chegou até a 10% agora, claro, na análise de alguns sites, mas isso não é o real. Se você analisa aqui, ó, se você vem aqui e olha, você vai entender que está pagando hoje 10,5%, mas não está.
Se você vai investir nele hoje, claro, como houve uma diminuição da cota, 120 para 110, o dividendo ele fica, teoricamente, apresenta como mais alto. Mas isso aqui foi o dividendo basicamente quem recebeu, quem investiu 12 meses atrás. Então, conseguiu. Claro que quando investiu não foi a 110. Então, não tem nem como dizer que aí, o investidor recebeu 10,5%. Então, precisa a gente entender isso. Hoje, o fundo está negociado a 110 e ele está pagando 0,85. Então, ele vai estar hoje em torno de 9% de dividendo. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, mas eu acho que não vai aparecer, não. Mas eu já fiz esse cálculo, portanto, ele está pagando hoje, se ele se manter pagando 85 centavos, em um ano ele vai ter pago 8,50 com mais 9,35, 10,20. Então ele vai ter pago 10,20. Para chegar a pagar 10%, por exemplo, daqui nos próximos 12 meses, é se você comprar na cotação de R$ 102. Aí, teoricamente, com esse mesmo dividendo se mantendo em 0,85, a gente estaria recebendo 10%. Então, se você comprar a 110, você não vai receber R$ 11 no ano. Então, receberia só 10,20. Então, vai estar em 9% o dividendo para quem comprar hoje, em julho de 2024, com esse dividendo projetivo, né, que se mantém em 85 centavos. Repare que o desconto patrimonial aí é de 14%, né? Então, apresenta um bom desconto, sobretudo pela queda, né? Cotação padrão em 5 anos continua ainda abaixo ali do seu acesso, né, antes da pandemia, né, que bateu ali R$ 140 a cota. Então, hoje está abaixo mesmo, PVP mais baixo. Então, caminha um pouquinho de lado. Vacância de 7%, eu já falei. Isso aqui é um pouco alto. A taxa de administração, ela varia ali de 1,1 a 1,35. Aqui o desempenho médio é quase 10%, né, de crescimento aí de lucro, né, considerando o dividendo de 10% no ano, nos últimos 5 anos. Então, quanto a isso, também, claro, houve a redução da cota, né, entregou o dividendo, mais a redução da cota. Então, é um desconto aí de 17%, uma queda de 17% também no valor das cotas desde o IPO, né? A média aqui de dividendo, veja que a atual está muito alta, isso aqui não é real. Então, a média é essa aqui mesmo, de 7,7. No momento está chegando a 9%. Então, repare que houve aqui uma queda. Então, se você pegar o dividendo agora, tudo baseado aqui no dividendo de 85 centavos, ele não vai chegar a 10%, como está apresentando aqui como atual. Aqui apresenta 10,5%, porque aqui está pegando retroativo, ó. Então, pega esses picos aqui em que foi pago um dividendo maior de R$ 1. Então, isso aqui mesmo, ó. Se manter só em 85 centavos, o dividendo vai ficar em torno de 9%. Daqui a um ano, você teria recebido 9%, né? O resultado gerado, ou seja, a participação ali nos shoppings, os recebimentos de aluguéis e o rendimento distribuído. Veja que o resultado gerado por cota, são essas colunas aqui, ó, elas estão muito abaixo dessa linha azul, que é o dividendo distribuído. Então, repare que aqui, ó, de 0,50 a R$ 1, repare que a arrecadação estava em torno de 84 centavos e o fundo vinha pagando R$ 1, vinha pagando praticamente queimando um pouquinho de caixa, ou seja, distribuindo lucros de vendas de imóveis, que é considerado não recorrente, porque o que é recorrente é apenas o aluguel, o recebimento de aluguel. Então, se você reparasse aqui, ó, desde novembro do ano passado, a arrecadação referente a shoppings ela não atingia, ou seja, o, o dividendo que era pago. Somente aqui em janeiro, né, que foi também aqui recebimento aqui de parcelas também, de imóveis, mas se você vê, praticamente o fundo já vinha queimando um pouquinho de caixa que ele tinha, né? Então o fundo tem, claro, alguns caixas, né, algumas reservas, como agora 28 milhões, né, de reserva, e
essa reserva pode ser usada, às vezes, para completar o rendimento. Então, quer manter R$ 1 direto, mas a geração ali mesmo de recebimento só era equivalente a 84 centavos, tirado ali as taxas de administração que tem que ter. Então, o fundo vinha entregando um pouquinho de algo que era caixa, mas chega a hora que isso acaba, ou eles param de distribuir. Então, não foi novidade a redução agora de R$ 1 para 85 centavos, e a tendência é de se manter até o final de 2024 entre 80 centavos e R$ 1. Isso foi anunciado na divulgação de resultados aí de maio. Então, a tendência mesmo é de se manter pode baixar até para 80 centavos e depois voltando ali até R$ 1 também pode ser possível, né? Esse é o valor acumulado de 0,59 centavos. Então, isso aqui eles poderiam a qualquer momento, se quiser aumentar um pouquinho o dividendo, pagando algo não recorrente, vai tirando desse acúmulo que tem aqui. Em maio, as remessas de shoppings totalizaram só 89 centavos por cota, mas em maio ainda pagou R$ 1. Então, você, investidor, precisa saber disso. Veja que já pagou um pouquinho do dinheiro de caixa. Então, aqui, ó, em maio, a distribuição de rendimentos foi de R$ 1, enquanto o resultado gerado foi de 75 centavos por cota. Então, queimou aqui 25 centavos de caixa de reserva, especialmente do que recebeu de vendas de participações de imóveis, né? Aqui diz que o fundo ainda tem um resultado acumulado, que não foi distribuído, então ainda pode ser distribuído. Se quisesse pagar um dividendo extra, por exemplo, de 59 centavos, pagaria. Só que aqui eles vão deixando para equilibrar os dividendos futuros. Comunicado ao mercado no dia 13, potencial aquisição de participação de 7% no Shopping Rio Sul. Então, às vezes, o investidor ele não quer muito que os fundos ou as empresas que eles investem que façam alavancagem, que façam aquisições. Preferem que façam distribuição, né? Então, quando gasta um caixa comprando mais imóvel, o investidor praticamente ele não gosta, né? Mas devia ser o contrário. Quanto mais o fundo está crescendo, também é sinal que você vai entregar mais resultados no futuro. Então, não pode querer só dividendo e ficar naquilo mesmo. Então, por isso que houve essa, essa redução, né? Veja que o fundo ele continua com a aquisição, ó, concluiu a aquisição de 6% de outro shopping, São Luís, no Maranhão. Com relação ao impacto no Rio Grande do Sul, foram pequeníssimos, não vai fazer diferença aí no desempenho do fundo quanto a isso. Aqui foi divulgada uma estimativa de distribuição de rendimentos. Então, no mês de maio, repara que foi esse relatório de maio, o relatório de junho ainda não foi divulgado, só no dia 5 de julho. Então, repare que já foi anunciado que iria haver uma redução de dividendo para até dezembro de 24, vai ficar variando entre 80 centavos e R$ 1. Portanto, você, investidor, deve ter essa informação e já estava disponível há um mês atrás. Então, essa informação já estava disponível, mas somente quando foi realmente efetivado, né, a diminuição do dividendo, foi que o mercado reagiu, diminuindo um pouquinho ali a cotação, né, do VISC 11. Mas é algo já esperado, não foi nada extraordinário, voltando ao que era comum e esperado de entrega. Então, o rendimento distribuído aqui na coluna azul, ó, se manteve, né, desde outubro já tinha aumentado, então se manteve aí R$ 1 desde outubro, mas vinha sendo também completado com aquisições, né, com parcelas aí recebidas pelo VISC 11. Portanto, agora volta o patamar do início também do ano passado, 85 centavos. Deve se manter nesse patamar por enquanto, podendo baixar até 80 centavos, que é o mínimo, né, para esse ano, e depois pode voltar ainda a subir também. Então, o limite também ali de R$ 1. Então, está dentro do normal, conforme já anunciado aí pelo fundo imobiliário. Em 2024, aqui diz, ó, o fundo continua ali com direitos, né, de aquisições como preferência, né, o shopping paralelo, ou seja, ele vai adquirindo mais partes, né, maior participação naquele shopping, então ele continua crescendo. Aqui diz que ele reforça como fundo de shoppings com maior número de participações, então 29 ativos,
continua crescendo. Estava em 24, já está aumentando, e agora já está aí, ó, em 29 shoppings. Aqui é importante, a distribuição de rendimento média dos últimos 12 meses, ou seja, considerando aí junho de 2023 a maio, foi de, no caso aqui é abril, terminados em abril, foi de 95 centavos por cota. Isso porque era 85 centavos lá no mês de agosto de 23. Então, em média, foi 95. Contudo, a geração de resultado média foi de 96. Então, aqui estava sendo condizente, né, ao recebimento de aluguéis. Então, não estava queimando caixa, né, particularmente. Já no início agora de 24, começou sobretudo, consumir um pouquinho caixa. Então, o último rendimento foi de R$ 1, no caso aqui seria o pago ali em maio, né, pago também no início de junho, referente a maio, mas era um resultado não distribuído, acumulado de 84 centavos. Então, contava com 84 centavos, agora conta só com 59 centavos, ou seja, ele queimou basicamente aí 25 centavos para completar essa cota. Então, já era esperado que iria diminuir mesmo. Então, ainda continua pagando acima, então ele ainda está pagando um pouco acima da geração ali de resultado. Então, a geração mesmo, o dividendo mesmo é de 75 centavos, até chegando ali a 84. Então, ele está pagando a 85 centavos, um pouquinho acima ainda do que é gerado no... Repare aqui, ó, recebeu equivalente a 76 centavos de aluguel, né? Mas ele pagou com mais 22 centavos ali de recebimentos, não recorrente. Então, tem essa variaçãozinha aqui, ó, primeiro trimestre era de 84 centavos, por isso que eles mantiveram agora em 85 centavos. Então, repare que em abril, a geração ali de resultado dos aluguéis foi de 63 centavos, mas pagou R$ 1. Então, queimou um pouco do caixa da reserva que tem, continua tendo, mas um pouco menor. Então, resultados não recorrentes, como tiveram ali desde o final do ano passado, né? Desde ali julho, agosto também, que já recebeu parcelas de vendas que tinha feito, também agora no final do ano e também início de 2024, e agora vai ter novamente aqui no terceiro trimestre também recebimento aí não recorrente. Então pode até aumentar um pouquinho o dividendo, mas depois pode baixar novamente.